senhores. Vamos hoje iniciar mais um encontro nosso e vamos falar sobre o ECA, notadamente aos crimes e às infrações que é objeto do edital dos senhores. Como nós já falamos acerca do assunto, e estamos, desde a aula anterior, bisurando questões. E hoje selecionamos várias questões aí, de amplos aspectos, questões que trabalham a interpretação, questões que trabalham a literalidade da lei, para mais uma vez vocês reforçarem essa intimidade com questões, essa habitualidade com questões. Eu tenho sempre dito que nós estudamos doutrina, estudamos lei seca, mas o que é que a gente leva para a prova? Questões. A sua prova não é feita de doutrina, a sua prova não é feita de lei seca, a sua prova tem questões. Então, quanto mais você fazer questão, mais você terá familiaridade com os assuntos e com as perguntas, certo? A banca de vocês, já saiu a banca do CHO, né? A banca Legale, né, do CHO. Do CFS ainda está aguardando, não é isso? Certo, certo. Pois bem, vou aqui compartilhar o material e vamos começar. Não saiu, o CFS não saiu nada ainda, nem sequer edital, não foi? Certo. O bom é que vocês já estão se preparando e existem, eu digo sempre que existem três tipos de estudo: o pré-edital, o pós-edital e os 15 dias que antecedem a prova. Eu dividia meus estudos dessa forma, né? E aí, com organização, com foco, com disciplina, com certeza os senhores obterão êxito. Eu não tenho a menor dúvida disso, não é? Persistência é tudo. Persistência e constância é tudo. É aquele velho brocardo, 1% melhor a cada dia. E você consegue isso nos estudos sem dificuldade alguma. A dificuldade é você vencer a si mesmo, é vencer os desejos de si mesmo. Certo? Eu vou aqui compartilhar o material e vamos aí, pessoal, bisurar essas questões do ECA. Eu vou desligar a minha câmera. Qualquer pergunta, vocês podem acionar o microfone, tá certo? Pois bem, senhores, nós preparamos aqui umas questões para os senhores. Não sei se vocês tiveram acesso a este conteúdo logo cedo, mas se não, a gente vai destrinchando aqui as questões alternativa por alternativa, certo? E a primeira questão, ela começa
ela é da VUNESP, e ela começa com o seguinte texto: tendo em conta o Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a alternativa correta. Prevê, letra A, prevê como crime a conduta de simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito, virtual, explícito ou pornográfico, por qualquer forma de representação visual. Letra B. Prevê como crime a conduta de oferecer fotografia ou qualquer outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente, desde que com a finalidade de lucro. Alternativa C. Tipifica a posse e o armazenamento de fotografias, cenas ou imagens de sexo ou pornografia envolvendo crianças e adolescentes, desde que haja a finalidade de lucro. Alternativa D. Prevê como crime a conduta de submeter criança ou adolescente à prostituição, apenando de forma atenuada, contudo, o proprietário do local onde ocorra a submissão. Alternativa E. Prevê como crime a conduta de dar acesso à criança ou adolescente a material contendo imagem de sexo, ainda que para fins de educação sexual. Senhores, esse assunto, crime e infração, não tem outra. É ler, reler, ler e reler. Quando estiverem lendo, tentem fazer na cabeça de vocês, construir algum mapa mental no que vai diferenciar para vocês o que é uma infração, o que é um crime. Estudem paralelamente uma ou outra para pegar os detalhes do que vai te fazer a diferença, vai fazer você identificar na prova o que é um crime, o que é uma infração. Observe, ele quer, o comando da questão é só esse, assinala a alternativa correta. E aí a gente vai começar do final para a letra A. Alternativa é correto afirmar que prevê como crime a conduta de dar acesso à criança ou adolescente a material contendo imagem de sexo, ainda que para fins de educação sexual? Gente, o uso para fins de educação sexual não tipifica crime. Se for para fins de educação sexual, não tipifica crime. Não há essa tipificação no ECA. E ele está pedindo a correta. Letra D. Prevê como crime a conduta de submeter criança ou adolescente à prostituição, apenando de forma atenuada, contudo, o proprietário do local onde ocorra a submissão. Gente, não há essa previsão de atenuar a pena do proprietário. O erro está aqui dessa alternativa. A pena prevista aqui é igual para o proprietário, para quem fez. Então, não há essa atenuação para o proprietário. Não há. Por isso que essa questão, essa alternativa está errada. Letra C. Tipifica a posse e o armazenamento de fotografias, cenas ou imagens de sexo ou pornografia envolvendo crianças e adolescentes, desde que haja a finalidade de lucro. Não, gente, não pode ter finalidade de lucro. Esse é o erro da questão. Não tem essa de tipificar desde que, olha a conjunção, desde que haja a finalidade de lucro. Não, pelo contrário, é proibido.
E aqui o que se protege é a criança e o adolescente, é a integridade física e psicológica da criança e adolescente, e não fins comerciais, certo? Alternativa B, prevê como crime a conduta de oferecer fotografia ou qualquer outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, desde que, olha só, com a finalidade de lucro. Mais uma vez, não existe essa finalidade de lucro. A mesma observação da letra C tem para a letra B. E a alternativa correta, gente, é a letra A. A letra A é justamente o que prevê o artigo, anotem aí, 241C. 241C. E o que é que esse artigo diz? 241C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, de vídeo ou qualquer outra forma de representação. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então veja, a simulação a simulação, ela é tipificada no 241, no 241C. Vai haver, a gente, ao longo aqui daqui, ou então talvez uma questão de prova de vocês, vai haver muitas questões insinuando, induzindo que a simulação não é crime, mas é sim. A simulação é crime, 241C. Tranquilo? Vamos seguir. 2. Assinale a única alternativa que possui um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha o mandamento da questão. Vocês terão tempo para isso. Observem o que a questão pede, é muito importante. E na prova vocês terão tempo para isso, é só manter a serenidade, ficar tranquilo, que vocês terão tempo para isso. E aí, gente, ele quer um crime que seja apenado com detenção. Aqui é a decoreba mesmo. O examinador aqui dessa banca, ele foi bem cruel, né? Porque você, além de decorar, além de saber o que é crime, diferenciar de infração, você tem que saber que tal crime, ele é apenado com detenção. Né? Então, é bem cruel. Então, por isso que eu disse a vocês, olha, estudem sempre estabelecendo, sempre olhando para um e para outro, identificando as minúcias, identificando aquilo que vai te mostrar, aquilo que você vai ter intimidade para te mostrar e fazer você reconhecer que aquela situação é um crime ou uma infração. O que eu tenho dito, um crime, ele é sempre condutas maiores, é sempre condutas que causam dano maior, que mexem com a integridade física, que mexem com a vida. A infração não, a infração é um pouco menor. Não é? São condutas que não violam tantos bens jurídicos tão forte quanto é a liberdade e a vida. Outra coisa que eu digo, quando é crime, o preceito secundário dele, que é a pena, ele é sempre uma detenção, uma reclusão. Quando é infração, não. Quando a infração começa com multa. É um bizu bacana. Então, vamos lá. Alternativa A. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então, aqui a gente está vendo que é um crime. O que é que a gente precisa saber, pessoal? Se é com detenção ou reclusão, não é? Está aí o primeiro gargalo da questão.
Segunda alternativa, letra B. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Gente, vender ou locar, isso aqui é uma infração administrativa. Essa infração administrativa, ela está lá no artigo 256. Então, a gente já descarta. Por quê? Porque se ele quer apenado com detenção, ele quer um crime. E a gente já viu que pode ser a letra A. Vamos para as outras. Letra C. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo. Gente, isso aqui é uma infração administrativa. Está lá no 255. Infração administrativa lá do 255. Alternativa D. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição e explosivo. Pessoal, isso aqui é um crime. Agora, qual é a questão? É apenado com detenção ou reclusão? Então, pode ser a letra A ou a letra D, né? Isso aqui é crime e ele está lá no 242. Letra E. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos não se recomendem. Esse aqui é uma infração administrativa e ela está lá no artigo 253. Tá vendo, gente? A natureza das infrações administrativas, elas são bem mais leves. Ó. Exibir filme, trailer, anunciar peças. Então, observe que são bem mais leves do que as condutas criminosas. E aí, tenente, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A, gente. É literalidade. E aí você teria que lembrar que esse crime de privar a criança ou adolescente de sua liberdade, ele é, ele é punido com detenção. Está lá no artigo 230. Tenente, e a letra D? A letra D é crime punido com reclusão. Está lá no artigo 242. Então, o examinador foi bem cruel aqui quando traz esse mandamento de questão, né? Porque exige um pouco mais do aluno. Tem questões que a gente já começa de cara, não é? Mas essa aqui já exige que o aluno realmente decore mesmo, não é? E também um alerta para vocês de que não se iludam, caem questões sobre pena, caem questões, é de 6 meses a 2 anos, é de 0 a 6 meses, é de detenção, é com reclusão, correto? Alguma dúvida, gente? Posso seguir? Tá tranquilo? Beleza, vamos embora então. Terceira questão da FGV, com relação à conduta de simular a participação de adolescente em cena de sexo explícito por meio de adulteração, eu falei agora há pouco dessa questão aqui de simular, tá vendo? Montagem ou modificação de fotografia, nos termos do ECA, é correto afirmar. Alternativa A. A mera montagem de fotografia que simule a participação de adolescente em cena de sexo explícito em si já é suficiente para configurar a infração penal por parte de quem a produziu? Até agora ela está certa. Eu acabei de dizer aos senhores que a mera montagem que simule, a mera simulação. Ah, eu só fiz para simular.
Eu só estou montando aqui para simular uma cena de sexo explícito. Ela já, por si só, ela já é suficiente para configurar a infração penal por quem produziu essa montagem. Então, essa alternativa A já me cheira como a correta. Mas vamos para as outras. Apesar de constar, a alternativa B, da legislação, a descrição do enunciado trata de uma ficção jurídica, também considerada uma hipótese de indiferente penal, em razão da atipicidade da conduta. Gente, quando ele diz aqui uma hipótese de indiferente penal, é como se ele estivesse dizendo: olha, candidato, isso aqui não existe no mundo jurídico. Isso aqui não é tipificado. Quando ele diz isso é um indiferente penal, é porque não há. Então, quando a gente visse isso aqui, já viu que essa questão está errada. Certo? Por quê? Porque a descrição do enunciado, que descrição, gente? Simular a participação já configura crime. Certo? Vamos para a letra C? Se trata de crime de apenado com detenção e de ação penal pública incondicionada, olha aí. Se trata de crime de apenado com detenção. E aí, para eu me lembrar, se ele é detenção ou reclusão, né? Eu disse ainda há pouco que esse crime aqui, simular a participação de adolescente, ele é previsto no artigo 241-C. E o 241-C, ele tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. E não é detenção. Por isso que essa alternativa C está errada. Vamos para D. Se trata de crime de perigo abstrato, apenado com reclusão, que não admite suspensão condicional do processo, mas tão somente a transação penal. Gente, até aqui estava tudo bem, mas esse finalzinho tornou a questão alternativa inválida. Por quê? É um crime de perigo abstrato? É. Gente, o que é um crime de perigo abstrato? A gente vê lá no penal. É aquele crime que não precisa de um resultado naturalístico, que não é o homicídio. Eu preciso de ver o resultado morte. Lesão corporal. Eu preciso ver o resultado da lesão corporal na pessoa através do exame traumatológico. Mas os crimes de perigo abstrato não precisam desse resultado naturalístico. A mera formalidade, a mera formação, o próprio verbo em si já configura o crime. É o caso desse daqui. Apenas simular a participação de adolescente, a mera montagem dessa simulação já configura o crime. Por quê? Porque ele é um crime de perigo abstrato. E aí, ele tem pena de reclusão, como eu disse aos senhores, artigo 241-C, e a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Tendo essa pena, ele não admite suspensão condicional do processo e nem transação penal. Só para lembrar os senhores, suspensão condicional do processo e transação penal são institutos previstos na Lei de Juizados Especiais, no GECRIM, que não se aplicam a os crimes dispostos no ECA, como a gente já viu em outras oportunidades. Tá certo, gente? Tá claro isso aqui? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. A alternativa é: não é considerado um crime por ausência de previsão legal. Brincadeira, né? É considerado, sim, e é tipificado no artigo 241-C do ECA. Tranquilo? Vamos seguir.
4. Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Os adolescentes José, Marcelo e Vitor são apreendidos por autoridade policial quando consumiam cerveja, vodka e gin, respectivamente, em frente a um bar de grande movimentação. Indagados sobre como tiveram acesso às bebidas, eles responderam: José comprou a cerveja diretamente no bar, Marcelo recebeu as doses de vodka gratuitamente do garçom, que é seu amigo, e Vitor ganhou a garrafa de gin de presente do seu pai. Diante dessas informações prestadas pelos adolescentes, à luz do ECA, as condutas do dono do bar, do garçom e do pai de Vitor configuram o quê? É crime, é infração administrativa, é crime, é infração administrativa, é infração civil, é crime, 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 é crime, crime e infração civil, é crime, fato atípico e infração civil? É um tipo de questão, pessoal, que pode acontecer na prova de vocês, a depender da banca, do estilo da banca. Como a gente não sabe, a gente está trabalhando de todo o estilo. Umas questões mais elaboradas, uns estudos de caso, uns textos pequenos, ou então questões literais e diretas, e bem objetivas, não é? Aqui, ela está trabalhando mais algo interpretativo, mas aí você precisa, caro aluno, já ter um conhecimento prévio para saber que conduta é essa? O que é que está acontecendo nessa historinha? Consumo de bebidas alcoólicas por quem? Por adolescentes. E aí a gente sabe o quê? Que essas condutas de vender bebida alcoólica, vender armamento, vender fogos de explosivo, são consideradas crimes à luz do ECA. E onde é que está isso, Tenente Elaine? Artigo 243. Artigo 243. Eu vou ler para vocês esse artigo. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Observe, eles, não importa aqui se você está vendendo, se você está fornecendo, se você está dando, entendeu? Porque aqui a gente tem o quê? A gente tem que o gin foi presente do pai, o outro forneceu gratuitamente, né, o garçom, e o outro comprou diretamente. Então, um foi uma compra, outro foi uma doação. Então, olhe os núcleos do artigo 243. Olhe os núcleos do caput: vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente. Então, gente, não há outra alternativa senão a letra C. Tudo é crime. Tudo. Todas as condutas previstas aqui, a do garçom, a do pai e a do dono do bar, é considerada crime à luz do artigo 243 do ECA. Entenderam, gente? Muito difícil, esse nível de questão está muito difícil para vocês. Tranquilo, vamos seguir então. Mais uma da FGV. Jorge, 18 anos, grava 2 filmes com sua namorada Júlia, de 17 anos. O primeiro, com cenas pornográficas da adolescente. E o segundo, com cenas de sexo explícito em que ele participa,
ambos com o consentimento dela. Vamos entender a história. Ele, 18, ela, 17, e são namorados. Gravam cenas pornográficas e de sexo explícito. Ambos com o consentimento dela, que é adolescente. Passados 4 meses da gravação, o relacionamento termina e Jorge mantém os vídeos armazenados em seu aparelho celular. Ayrton, primo de Jorge, pega o telefone e transmite o vídeo com as cenas pornográficas da adolescente para Jean, que, ao abri-lo, apaga o conteúdo imediatamente no seu telefone. De acordo com os dados do problema e os crimes previstos no ECA, é correto afirmar que uma questão também bem elaborada, típica da FGV, porque ela conta uma historinha, mas aí a gente vai analisar alternativa por alternativa. Observe, letra A, Jorge não praticou crime, já que o vídeo foi consentido? Não, gente, falso. Sabe por quê? Porque não existe esse consentimento. Não existe de um adolescente de 17 anos, que era namorada dele, consentir isso. Ela não tem esse discernimento. Não é? Para o ECA, ela não tem o desenvolvimento completo para dar essa permissão. Então, não existe consentimento. Por isso que essa alternativa A está errada. Alternativa B. Jean praticou crime, pois chegou a abrir o vídeo. Gente, essa alternativa, ela está errada por quê? Porque é o que ele diz, pois chegou a abrir o vídeo. Ele diz na alternativa e diz na questão, olha, adolescente para Jean, que ao abri-lo, Jean, ao abrir, então a conduta de Jean foi abrir. Então, isso é atípico. Por quê? Porque não há previsão no ECA dessa conduta. Não há esse núcleo do tipo abrir. O verbo abrir não tem. Então, para Jean, ele não praticou crime. E a alternativa está dizendo que ele praticou crime. Certo? Eu vou ler aqui, gente, o artigo 240, que trata dessa situação para vocês entenderem melhor. Artigo 240. Olha o núcleo do tipo: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Não tem o verbo abrir, por isso que para Jean a conduta é atípica. Alternativa C. Ayrton não praticou crime, pois as cenas eram pornográficas e não de sexo explícito. Não, gente. A gente acabou de ler no artigo 240. São cenas pornográficas e de sexo explícito, qualquer uma das duas. Ou uma ou outra, certo? Aí a questão final ele diz, e não de sexo explícito. Não, é errado por conta disso. Alternativa D. Jorge praticou crime quando fez o vídeo. Essa é a alternativa correta. Porque, gente, olha o verbo. Quando a gente diz fazer, é a mesma coisa que produzir. Tem a mesma acepção para o ECA. Então, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio. Cena de sexo explícito ou pornográfica. Então, a alternativa D é a alternativa correta da questão. E a alternativa E, tenente, porque não é? Ayrton não praticou crime porque não vendeu o vídeo. Não, gente. Ayrton praticou crime, sim. Ele praticou o crime. Esse crime de Ayrton é previsto no 241A.
Porque, veja, gente, olha, não vendeu, porque não vendeu o vídeo. Não é para fins comerciais. A proteção aqui é do adolescente e da criança. É a integridade psicológica da criança que é protegida, não a proteção de fins comerciais. Mesmo assim, eu vou ler aqui para vocês o artigo 241A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio. E é justamente o que Ayrton fez. Ayrton transmitiu, não é? A conduta de Ayrton aqui, olha. Ayrton, primo de Jorge, pega o telefone e transmite. E a gente tem como núcleo do verbo no artigo 241, núcleo do tipo, no artigo 241 lá, o transmitir. Tranquilo? Alguma dúvida aqui nessa questão? Alguma coisa não ficou claro para vocês? Então vamos seguir. Nos termos do ECA, a conduta daquele que promete a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa, é uma questão mais objetiva, mais direta, que exige do candidato o prévio conhecimento dos crimes e das infrações, porque ele pega aqui, ó, essa conduta daquela pessoa, da mãe, né, por exemplo, que promete a entrega de filho ou pupilo à terceira mediante paga ou promessa de recompensa, é punível apenas com multa. Se a gente tem um conhecimento prévio de que isso é um crime, então eu já excluo a alternativa A. Considerada atípica, errada também, porque é típica. Punível com pena de reclusão e multa, pode ser. Considerada uma contravenção penal, não, gente, não é uma contravenção penal, é um crime previsto no ECA. Punível com pena de detenção e multa, olha aí, tá vendo? Olha a alternativa C e E. Então, requer, mais uma vez, o quê? Que você saiba o que é crime e saiba o preceito secundário, se é reclusão ou detenção. E onde está isso, tenente? Artigo 238 do ECA. Você vai ver que essa conduta é crime prevista com previsão de reclusão de 1 a 4 anos. E multa. Prometeu efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa. Então, é a alternativa C. Vocês, se fosse uma questão de prova, ficaria, né, entre a C e a E. Mas aí vai algo iluminar aí a cabeça dos senhores e os senhores iriam na alternativa correta, que é a letra C, tá certo? Vamos seguir. Mais uma vez a gente reforça. Estudem as penas, estudem pelo menos se é de detenção ou de reclusão. Se não der para decorar o quanto, né? Próxima questão. Um adolescente é flagrado dentro de um bar comprando e consumindo bebida alcoólica. Segundo previsto no ECA, o que é que acontece, né? Da Fundação Carlos Chagas. Segundo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que acontece? Letra A. Ao adolescente pode ser aplicada medida socioeducativa em meio aberto, por estar com seus direitos violados em razão da sua própria conduta? Letra B. O estabelecimento deve ter cassado seu alvará de funcionamento
O adolescente deve receber medida de advertência e seus genitores devem ser notificados a comparecer no conselho tutelar ou, na sua ausência, ao órgão do Ministério Público competente? Letra C. Incorrem estabelecimento comercial, o adolescente e seus pais em infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente? Letra D. Incorre o proprietário do estabelecimento em contravenção penal, com pena de prisão simples de 2 meses a 1 ano ou multa? Letra E. Fica o estabelecimento comercial sujeito à medida administrativa de interdição até o recolhimento da multa aplicada? Gente, eu quis trazer essa questão, achei bacana, para alertar a vocês que ele pode trazer uma questão envolvendo crime e infração administrativa, mas um pouco mais elaborada, um pouco mais profunda, que não está apenas naqueles artigos onde tem lá no ECA, dos crimes e das infrações, porque ali são os principais crimes. Em outros artigos no ECA, ele fala de uma maneira bem subliminar, de uma maneira menor, mas ele fala de crimes. E eu vou dizer para vocês quais são também esses artigos. Veja só, eu vou analisar aqui alternativa por alternativa para vocês e vou explicando. Se vocês não entenderem qualquer coisa, podem falar que a gente interrompe, certo? Alternativa A. Ao adolescente pode ser aplicada medida socioeducativa em meio aberto, por estar com seus direitos violados em razão da sua própria conduta. Gente, essa alternativa, ela está errada, por quê? Numa visão geral, e eu disse isso lá na minha primeira aula, que os crimes do ECA e as infrações, eles são previstos contra quem pratica, o sujeito ativo que pratica. O menor, nesse cenário de ECA, ele é sujeito passivo, ele é aquele que está sofrendo, que está sendo violado, que está sendo tolhido aquele direito. Ele é que está sendo atingido, ele está sofrendo a ação. Então, eu não posso dizer que ao adolescente pode ser aplicada medida socioeducativa em meio aberto por estar com seus direitos violados em razão de sua própria conduta. Não. Por quê? Porque ele é a vítima, ele que está dentro de um bar comprando e consumindo bebida alcoólica. Então, quem é para ser punido não é ele, sim quem está vendendo, quem está favorecendo, quem está distribuindo, quem está facilitando. Por isso que essa questão está errada. Lá no nosso primeiro encontro eu disse, olha, os crimes previstos no ECA, esses crimes que nós estamos estudando, contra o adolescente. São as pessoas maiores que irão sofrer essa pena, e não o adolescente. Tranquilo? Alternativa B. O que é que ela diz? O estabelecimento deve ter cassado seu alvará de funcionamento. Até aí, vamos lá, tudo bem. E o adolescente deve receber medida de advertência. E seus genitores devem ser notificados a comparecer no conselho tutelar, piriri, piriri, piriri. Gente, só essa frase aqui está errada. Por quê? Porque adolescente, ele não é ele está sendo a vítima. É a mesma justificativa dessa questão. Quem deve ser punido é o estabelecimento, talvez, não é o pai, é alguém, mas ele não. A ele não se imputa nada nesse momento aqui, à luz dessa questão do que ela quer para a gente. Porque os crimes e as infrações são adultos cometendo contra eles. Certo? A letra C. Incorrem estabelecimento comercial, adolescente e seus pais em infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente.
Não, gente, aqui só cabe a infração administrativa apenas para o estabelecimento comercial. Mais uma vez, ele colocou, olha, o adolescente, e não é. A letra D, incorre o proprietário do estabelecimento em contravenção penal, com pena de prisão simples de 2 meses a 1 ano ou multa. Gente, a gente já viu nas questões anteriores que vender bebida alcoólica, olha o cenário, ele está dentro de um bar e é flagrado comprando e consumindo bebida alcoólica. A gente já viu que venda de bebida alcoólica é crime e não contravenção como está nessa alternativa aqui. Então, isso torna a alternativa errada. Só nos resta agora a alternativa E, que é a correta. Fica o estabelecimento comercial sujeito à medida administrativa de interdição até o recolhimento da multa aplicada. Essa questão foi bem elaborada, essa questão exigia conhecimento mais aprofundado, e o que ele está dizendo aqui, gente, está no artigo 258-C. Ocorre que o 258-C, ele diz o seguinte, gente, vou ler para vocês, ipsilíteres, olha. Descumprir a proibição estabelecida no inciso 2º do artigo 81 do ECA. Por isso que eu disse a vocês lá no começo, quando eu estava explicando a questão, que tem condutas que são crimes e que não estão lá na parte que diz, no título que diz dos crimes. Quando eu dei aula para vocês sobre isso, eu disse, gente, quando vocês forem estudar esse artigo 258-C, faça essa remissão que ele faz ao artigo 81 para vocês saberem qual foi a proibição que eles descumpriram, que é exatamente essa, a venda de bebidas alcoólicas. Cumpriu essa proibição que está prevista onde, gente? Lá no artigo 81, e não lá no final, onde fala dos crimes. Certo? Por isso que a alternativa é a alternativa correta, é o gabarito da questão. Aí, esse descumprimento dessa proibição, ele tem uma pena de multa de 3 mil a 10 mil reais, e ele tem como medida administrativa justamente o que a questão diz, a interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento dessa multa, de 3 a 10 mil reais. Tranquilo? Eu quis trazer essa questão um pouco mais elaborada para abrir os olhos de vocês também, que pode acontecer algo nesse sentido. Eu acredito que não, mas a gente tem que estar preparado para qualquer cenário. O aluno do intensivão, ele está preparado para qualquer cenário. Tranquilo, gente? Alguma dúvida por aqui? Beleza. Então, vamos seguir. 8ª questão. É da competência do comissário da infância e da juventude lavrar auto de infração quando constatar violação das normas de proteção à criança e adolescente que tipifiquem infrações administrativas. Considerando o que foi afirmado, marque a alternativa abaixo que narra ocorrência que não justifica de infração pelo comissário da infância e juventude. Gente, quando se trata de infração administrativa, quem faz a autuação, quem lavra esse auto, é o funcionário lá da vara da infância e da juventude. Eu disse isso para vocês. Quando se trata de crime, não. Aí existem outras providências, entendeu? É prisão, a coação a apreensão, da autuação. Mas infração administrativa é pelo funcionário da vara
da infância e juventude. E ele diz, a questão, ele diz que marque a alternativa abaixo que narra a ocorrência que não justifica. Se é uma ocorrência que não justifica a auto de infração, então ele quer o quê? Aqui é um crime. Aqui é um crime. Então, observe, letra A, matéria jornalística divulgada em periódico e impresso contendo o nome de criança a que se atribui ato infracional. Isso é uma infração administrativa prevista no 247. Letra B, ausência de comunicação pelo médico à autoridade competente de caso que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Isso é uma infração administrativa, artigo 245. Letra C. Ausência de identificação correta de quem, do neonato ou da parturiente, por ocasião do parto, feito em estabelecimento de atenção à saúde da gestante. É alternativa, é crime, e esse crime está previsto no 229. O que é que diz o 229, tenente? Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como de deixar de proceder aos exames referidos no artigo 4º, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Então, como ele quer, aqui é crime, essa daqui. Ele foi um pouco mais capcioso, porque ele disse a ausência de identificação. Quer dizer a mesma coisa, gente. O núcleo do tipo do capto, ele diz deixar o médico, o enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de identificar corretamente. É a ausência de identificação. Tranquilo? Gabarito, letra C, artigo 229. Letra D. Letra D, ela é uma infração administrativa, hospedar criança ou adolescente em pensão, desacompanhado sem autorização dos pais ou responsáveis ou da autoridade judicial. Isso é infração administrativa no 250, artigo 250. Certo? Vamos seguir. De acordo com as disposições do ECA, cometerá infração administrativa. Aqui ele já quer. O que é infração administrativa? Não é? Inciso 1. O médico que não comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento que envolvam suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, acabamos de ver, correto. Isso é infração administrativa prevista no 245. 2. A autoridade competente que, sem justa causa, deixar de ordenar a imediata liberação da criança ou do adolescente, logo que tenha conhecimento da ilegalidade de sua apreensão, errado. Isso aqui é crime. Isso aqui é crime previsto no 234. Trata, veja, é ilegalidade da sua apreensão, é a liberdade da criança e do adolescente, tá vendo? Então, é crime 234. Então, como ele quer infração administrativa, terceiro, aquele que tendo dever de autoridade, de guarda ou de vigilância sobre criança ou adolescente, o submeta a vexame ou constrangimento. Crime, cai muito em prova, artigo 232. Portanto, a gente tem a alternativa B como correta. Apenas o item 1 está certo. Tranquilo, gente? Vamos seguir. Vamos fazer uma do CESP. Tentem fazer essa daí rapidinho. Certo ou errado? Vamos lá. À luz do ECA,
Julgue o item seguinte. Conforme o ECA, professores que submeterem estudantes sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento serão passíveis de detenção de 1 a 6 meses. A questão está errada. Por quê? Porque é de detenção, mas não é de 1 a 6 meses. É de 6 meses a 2 anos. Artigo 232. Cai muito, mais uma vez, cai muito em prova. Vamos já partindo para o fim. Vamos fazer essa da IDECAN, né? Sobre o tratamento que o ECA dá à prática de ato infracional, analise as alternativas, as afirmativas. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal? Correto, gente. Correto. Ato infracional, a gente falou na primeira aula, é um crime ou uma contravenção penal. Toda certinha. Número 2. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Gente, eu trouxe essa questão. Pode ser que ele fale sobre internação, mas pode ser que não. Mas aí vocês já ficam cientes. Porque ela está dentro de crime, mas não é muito afeta a crime, né? Porque é específico da internação. Mas aí, essa alternativa é verdadeira e vocês podem estar vendo isso no artigo 108. Anotem aí, artigo 108 do ECA. A internação antes da sentença, porque tem internação depois da sentença, que pode ser 1 ano, 2 anos, até 3 anos. Depois da sentença. Antes da sentença, ela é pelo prazo, é máximo, viu? De 45 dias. Cuidado para não trocar isso aqui por mínimo. Viu? Correto, né? Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as mesmas medidas para o adolescente. Gente, o examinador aqui quis a casquinha de banana, né? Olha, ato infracional praticado por criança, a gente tem medidas de proteção apenas. E ato infracional praticado para adolescente, a gente tem medidas socioeducativas. Vocês verão isso no artigo 101 e 112. Quem é criança, quem é adolescente, eu já disse. Criança até 12 anos incompletos. 12 anos completo até 18, adolescente. Então, o ECA, ele divide, ele tem, você se afunilando mais, é uma proteção geral para criança e adolescente, mas ele divide. Para criança, eu tenho uma proteção integral, eu tenho medidas de proteção, e para adolescente, não, eu tenho medida socioeducativa. Por exemplo, se uma criança, como a gente já viu em telejornais, de 10, 11 anos, matar uma pessoa, né? Cometer um homicídio. Quais são as medidas de proteção? Ficar com os pais, frequentar a escola, porque é criança. Né? Frequência em cursos, acompanhado dos pais e da mãe. Já para um adolescente, não. O adolescente ele pode pegar a internação de até 3 anos, ele pode pegar uma liberdade assistida. Então, as medidas são diferentes para criança e para adolescente. Tá claro, gente, isso? Entenderam? Artigo 112 e 101, viu? Não confundam, pelo amor de Deus. A banca pode querer iludir a cabeça de vocês e dizer que é igual as medidas, tanto para criança como adolescente. Não, é proteção integral para os dois. Mas, quando se trata de criança, é medidas de proteção. Quando se trata de adolescente, é medidas socioeducativas. São medidas socioeducativas, certo? E aí a nossa nosso gabarito é qual, gente? É 1 e 2, né? Letra C, né? Alternativa C.
Vamos para a última questão. Dá tempo. Alaô, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas, tenta convencer Plínio, criança de 11 anos de idade, a praticar um fato tipificado como furto. Plínio efetivamente pratica o comportamento, por influência de Alaô. A conduta de Alaô ao realizar o convencimento. Alternativa A. Configura o crime do artigo 244-B do ECA, pois por meios digitais, realmente foi por meios digitais, uma pessoa menor de 18 anos foi induzida a praticar uma infração penal. Certo. Até aí tudo bem. B. Não configura o crime do artigo 244, pois esse dispositivo foi revogado. Não, gente. O dispositivo não foi revogado, não. Ele está confundindo, ele quis confundir vocês. A banca quis confundir a gente com 2009. 2009 não houve nenhuma mudança, não. No ECA, não. Letra C. Não configura o crime do artigo 244-B do ECA, pois só há corrupção quando a pessoa corrompida é adolescente e Plínio é criança. Não, gente. Nesse aspecto, o ECA não faz restrição de ser só adolescente, não. No aspecto de corromper, pode ser criança ou adolescente. Alternativa D. Não configura o crime do artigo 244-B, pois a corrupção deve ocorrer na forma presencial. Não. Corrupção não pode, não é só na forma presencial, não. Pode ser por meio digitais, sim. Não é? Mas vamos ler o 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-lo. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas, utilizando de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo de internet. Então, nosso gabarito é a letra A, artigo 244-B, parágrafo 1º, certo? Alternativa A é o nosso gabarito. Gente, por hoje a gente encerra. Qualquer dúvida a gente vai aí mantendo contato, não é? E aí continue aí nos estudos, leiam, releiam, escutem a voz de vocês, gravem a voz de vocês lendo, vão dormir lendo, vão dormir ouvindo, certo? E foco nos seus estudos, que com certeza o resultado virá. Uma boa noite para vocês, tá bom?